Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Eu sou João Costa e com muito prazer, aqui na companhia do meu companheiro António dos Santos, cá estou consigo, nosso ouvinte, para apresentar mais uma edição na LAC, no 95.5 FM, mais uma edição do nosso Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Vamos começar por recordar aos nossos ouvintes que já estamos na 7ª edição deste programa e estamos aqui a falar de fecho de contas numa altura em que os contabilistas estão fechados para fecho de contas. Eu, por exemplo, tenho várias atividades e numa delas o meu negócio está a ser penalizado porque os contabilistas estão em fecho de contas. Dizem, João, eu tenho que muito fazer essa formação, mas nesse período não consigo. E conhecendo como conheço a vida e o dia a dia dos contabilistas, tenho que reconhecer que este é um período complicadíssimo e fica mais uma vez a nota que se dá à AGT, não é período para mandar notificações. Há fase para isso porque o contabilista que está a liderar o processo de fecho de contas é o que vai ter que fazer novamente auditoria, como se fosse funcionário da AGT, para entregar toda a informação. Então depois uma coisa atrapalha a outra e depois ninguém ganha. Fica muito complicado. E quem fica prejudicado é o contribuinte. Sempre que a gente prejudica o contribuinte, estamos a prejudicar o investimento. Verdade seja dita. Porque ninguém mete dinheiro num negócio para o perder. Principalmente por causa de questões burocráticas, etc. Mas não estamos a dizer que a AGT não deve ir atrás do dinheiro dos devedores. Vá, é dinheiro que tem que ser, sim senhor, resgatado, mas é necessário encontrar meios termos para que, ao fazer justiça, o doente não morra da cura. Vamos então avançar para mais informações desta sessão. Começar por saudar os nossos convidados. Décio Fernandes, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais ao nosso Contas na Hora. Bom dia, uma vez mais aqui. Obrigado aí ao colega do painel, Ricardo Fernandes, bem como aos estimados ouvintes. Muito bem. Ricardo, muitíssimo bom dia, bem-vindo uma vez mais ao Contas na Hora. Muito bom dia, Joel. Muito bom dia ao meu colega do painel, Décio. E um grande abraço aos ouvintes. Estamos prontos para mais uma edição. Muito bem, companheiros. Vamos agora para, como prometido no programa passado, entrar para a conta 67, proveitos e ganhos financeiros em filiais e nas associadas. O Décio, na conta 66 anterior, nas suas subcontas, chamava sempre atenção. Não confundir com proveitos e ganhos em filiais e associadas. São coisas diferentes e agora vai nos ajudar a entender melhor. Décio, aqui na 67, proveitos e ganhos financeiros em filiais e associadas, qual é o tratamento a dar a esta conta, do que é que estamos a falar e que cuidados recomenda que se tenha, faça a sua experiência. E claro, aqui devo fazer nota e menção que existe a subconta 67.1, rendimento de participações de capital nas empresas subsidiárias e associadas e transferência para resultados em filiais e associadas, que é a 67.9. Décio. Esta conta 67, proveitos e ganhos especiais, serve para registrar os rendimentos inerentes às participações sociais existentes dessas tais especiais e associadas. A conta acredita-se pelo valor dos rendimentos das participações de capital, por débito da conta 45, caixa, ou 43, depósito à ordem, pelo efetivo recebimento. Ou nas subcontas da 35.2 subsidiárias ou 35.2.3 associadas. A conta 35 é a conta de participações de capital. Nesta conta, ela debita-se pelo valor anual do saldo para a conta 84 resultados financeiros. Neste caso,
ela debita-se na tal subconta 67.9. Na situação em causa, essa conta de proveitos pode normalmente estar subdividida na 67.11 subsidiárias ou 67.12 associadas, conforme quisermos discriminar a informação para ser mais facilmente perceptível para os utentes das demonstrações financeiras. Décio, muitíssimo obrigado. Vamos pedir então ao Ricardo Fernandes que nos ajude com o seu parecer sobre este tema. O Décio disse tudo, praticamente. É só ter aqui atenção temos que analisar a percentagem de participação que temos no capital da entidade. Quanto que na conta 66.5 falamos sobre ações e cotas e títulos negociáveis, estamos a falar de participações inferior a 20%. Aqui em subsidiárias associadas estamos entre 20% e 50%. Então já é um envolvimento diferente, onde a empresa tem mais voz na matéria da empresa que está a participar. Então esta conta exige apenas para diferenciar os nossos investimentos em empresas onde nós temos um maior poder de investimento e aquelas empresas onde temos percentagens mais pequenas a nível de investimento. A contabilização é igual, como já falou o Décio, não há nada a acrescentar. Muito bem, Ricardo, muitíssimo obrigado. Vamos avançar para as contas e subcontas seguintes. No caso, vamos para a conta 68. Outros proveitos e ganhos não operacionais. Aqui, é uma conta com muitas subcontas e nós vamos começar pela 68.1 só, que são a reposição de provisões, sejam elas existências, seja matérias-primas, subsidiárias e de consumo, existências de produtos e trabalhos em curso, existências de produtos acabados e intermédios e existências de produtos, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, e a 68.1.5 existências de mercadorias. Aqui ainda só na 68.1.1 em diante, o que é que temos a dizer, Ricardo? O plano de contas, a contabilidade parece um jogo de puzzle, né? As peças vão se encaixando, porque no fundo as contas estão todas interrelacionadas. Há pouco falámos sobre a redução de provisões em aplicações financeiras. O conceito é o mesmo, não é? Só que aqui, em vez de aplicações financeiras, estamos a falar de existências, cobrança duvidosa e riscos e encargos. Mais uma vez, redução de provisão, o que é? É o movimento inverso. Então, é preciso perceber primeiro o que é que está na origem das provisões. Mais uma vez, é a redução do meu ativo ou uma perda potencial que a empresa espera ter. É preciso ter atenção àquela análise que falei há pouco, do custo de aquisição, do valor do mercado, dos dois o mais baixo, que nós temos sempre que refletir nas contas o valor realizável líquido dos nossos ativos. Se, porventura, o custo de aquisição, na altura em que eu obtive o bem, era 1, e na altura que eu estou a fechar as contas, o valor do mercado diz que é mais baixo, eu sou obrigado a fazer uma provisão. Quando a situação inverte-se, não é? Se as condições mudam, ou seja, o valor do bem sobe, então eu posso reduzir a provisão. Por exemplo, vamos supor nas existências, vamos supor que eu tinha um bem que, ao fechar as contas no ano, o valor do mercado depreciou de tal maneira que eu tive que fazer uma provisão, mas no mês seguinte há uma grande escassez deste bem no mercado, onde eu sou praticamente a única empresa que vende aquele bem, eu vou ter que, no fundo, anular a provisão, porque o meu bem vai valer mais. Cobranças duvidosas tem a ver com os clientes, é uma situação. Se depois houver indicações que o cliente vai pagar, então aquilo deixa de ser uma dívida declarada, então eu vou fazer uma anulação da cobrança duvidosa. E o mesmo acontece para os riscos e encargos. Um exemplo, os riscos e encargos não estão muito associados aos ativos, mas está associado a perdas potenciais. Por exemplo, eu tenho um processo judicial e quando eu fechei as contas havia indicações que a empresa ia perder esse processo, mas no ano seguinte o advogado faz um bom trabalho e nós ganhamos a causa. Aí no ano seguinte eu tenho que fazer a anulação da provisão. No fundo, isso são contas de ajuste. Sempre que há indicações do que deu origem à provisão não vai acontecer, então nós temos que anular a provisão. Ricardo, muitíssimo obrigado. Recordar aos nossos ouvintes que estão a acompanhar o Contas na Hora, programa de rádio aqui na LAC, 95.5 em FM, emitido todas as quartas-feiras das 11 horas até ao meio-dia. Vamos para a conta 68.1.2, mas o Ricardo já se adiantou, onde fala-se das cobranças duvidosas, clientes, títulos a receber, clientes, cobrança duvidosa, saldos devedores, fornecedores, participantes e participadas, dívidas do pessoal, entre outras. Vamos passar estas subcontas 6.1.2, vão para
o Décio e vamos ver se ele tem algo a dizer sobre aquelas que o Ricardo já nos explicou. Não, sobre essas que o Ricardo já explicou, não tenho nada a dizer. Podemos passar para 68.2. Temos a anulação de amortizações extraordinárias. Imaginemos que tenha havido reavaliações de imobiliários e tenha sido feito amortizações extraordinárias e por algum motivo constatou-se de que isso foi mal efetuado, então nessas situações faz-se a tal anulação das amortizações extraordinárias. Depois temos as situações da conta 68.3, ganhos em imobilizações, em que aqui registra-se os ganhos provenientes da alienação de imobiliário, sendo as respectivas subcontas creditadas de acordo com a diferença entre o valor da venda e as amortizações acumuladas respectivas àquele imobiliário. Nesta situação são as situações em que o valor da venda do imobiliário, o valor da venda do imobiliário é superior ao valor líquido do ativo imobiliário constante no balanço. Depois temos a 68.4, ganhos em existências. Aqui poderão ser as situações de sobras de existências a quando da realização do inventário no fim do ano. E da mesma forma como existe a conta de custos inerentes a quebras de existências, há aqui esta conta 68, proveitos, ganhos em existências. Temos a conta de 68.5, recuperação de dívidas, que conforme o colega anteriormente falou, imaginemos que uma dívida inicialmente considerada provavelmente como incobrável e tendo sido registado a sua perda efetiva, na situação em que tenha, num período futuro, por um motivo qualquer, mas até benéfico para a empresa, conseguiu-se recuperar essa dívida através de alguma negociação ou o cliente ganhou condições financeiras e quer regularizar a sua situação, aí podemos registrar nessa conta 685, recuperação de dívidas. Temos também 686, benefícios de penalidades contratuais, que o não cumprimento de um determinado critério ou situação dá origem a um ressarcimento por incumprimento das penalidades contratuais. Eu penso que um exemplo prático dessas situações costumam ser as situações de contratos de concessões. Temos a conta 688, descontinuidade de operações. Isto poderá estar mais relacionado com a indústria, em que, por algum motivo de prejuízos acumulados de uma determinada operação, e visto que essa operação, no rol das atividades da empresa, continua a dar prejuízos regulares e acumulados, e a empresa decide descontinuar essa operação, pode ser registrado aqui na conta 688, descontinuidade de operações. Temos as situações 689 de alterações de políticas contabilísticas. São situações muito específicas, há que ter atenção a isto. Eu penso depois ao meu colega Ricardo se puder dar algum subsídio nesta parte, na alteração das políticas contabilísticas. Temos a 6810, correções relativas a exercícios anteriores. Isto é uma conta que deve-se ter muita atenção, porque para além do seu uso não ser aceito fiscalmente, é uma conta em que essas correções não são aceitas fiscalmente pela AGT, é uma conta que deve-se ter a seguinte atenção em termos contabilísticos. Novamente, alertar. Contabilidade é uma coisa e a parte fiscal é outra coisa. Em termos contabilísticos, o registro de correções relativas a exercícios anteriores devem ser para corrigir algum erro, mas erros que não sejam materialmente relevantes ou que não influenciem o desempenho da empresa naquele exercício econômico. Porque se assim o forem, a GCA aconselha que essas correções sejam levadas diretamente à conta de resultados transitados. A 6811, outros proveitos e ganhos não operacionais, será então outros tipos de proveitos que não estejam contemplados nas situações acima. Décio, muitíssimo obrigado. Vamos então passar para as contas seguintes. Vamos aqui dar vez e voz ao Ricardo Fernandes. Ricardo, vamos então olhar para a conta 68.2, anulação de amortizações extraordinárias. Já dissemos um pouco mais atrás. Sim, vamos só fazer aqui uma revisão, né? Uma vez que o Décio já abordou as contas quase todas. Anulação de amortizações extraordinárias, isto acontece quando nós temos amortizações a mais, e aqui estamos a fazer um ajuste das amortizações. Se eu tenho amortizações em excesso, depois tenho que corrigir isso a partir das amortizações extraordinárias.
Ganhos e mobilizações, isso tem a ver com os ativos. Eu posso ter um abate, se bem que no abate não há ganho. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma venda do imobilizado, de uma alienação, uma venda. Eu tenho que ter atenção no meu mapa de imobilizado. Eu tenho que saber qual é o custo de aquisição, qual é a amortização acumulada no período da venda que eu estou a fazer. Eu tenho que saber qual é o valor da venda e depois, pela mais-valia, eu vou contabilizar o custo de aquisição, as amortizações acumuladas, o valor da venda e o saldo da conta 68.3 vai ser o ganho imobilizado. O ganho em existências, o melhor exemplo que se pode dar são as sobras. Vamos supor que estamos a fazer o inventário no final do período, constatamos que existe sobras. Os exemplos são os postos de abastecimento de combustível. Estamos a fechar o ano e reparamos que no tanque tem litros a mais do que estávamos à espera. Pegamos nas faturas da Sonangol, verificamos as entradas do combustível, conferimos as vendas, vimos o estoque final. Contabilisticamente o estoque final é 1, mas quando fomos lá fazer o inventário dos tanques, reparamos que o tanque tem a mais do que está na escrita. Aí, por exemplo, temos que registrar os ganhos em existências. Recuperação de dívidas também já foi dito, não é? Ou seja, uma dívida que era incobrável passou a ser cobrável. Então, isso tem que se registrar a recuperação da dívida nesta conta. Uma vez que quando a dívida é incobrável, nós utilizamos uma conta de custos. Então, como a dívida já é cobrável, é recuperada, então temos que utilizar uma conta de proveitos. Benefícios, já foi dito pelo meu colega, não dá acrescentar. 68.8, isso tem a ver um pouco com as operações da empresa, não é? A empresa pode ter operações que não pretende dar continuidade, então, mas aí temos que ter atenção como é que nós contabilizamos na altura em que nós estávamos a dar continuidade, tem que ter atenção à escrita, tem que ter atenção aos movimentos contabilísticos, e quando se faz uma descontinuidade, nós temos que fazer um write-off, né, um abate das contas, e reconhecer o devido proveito. A 68.9, alterações de políticas contabilísticas. Isto aqui dá panos para mangas, não é? Nós temos aqui uma norma internacional, que é a IAS número 8, que fala de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. E esta norma é muito clara. Temos que ter a certeza que estamos perante uma alteração de políticas e se houver essa alteração, nós temos que registar uma conta 108, por vezes que não operacionais, mas tem que ser bem documentada essa alteração. Não é só para o contabilista assim decide fazer, vai fazer. Por exemplo, temos aqui um exemplo, vamos supor que a empresa, o método de saída das existências. Nós temos o FIFO, o LIFO, o custo médio ponderado, por exemplo. Vamos supor que a empresa agora sempre utilizava o LIFO, agora decide utilizar o custo médio ponderado. E eu tenho que ter atenção qual é o impacto que essa alteração vai ter nas minhas contas. Então, eu tenho que ler a IAS número 8, temos que ler também o PGC e ver até que ponto nós estamos perante uma alteração de política contabilística e se caso assim estivermos, nós temos que fazer a devida contabilização. Outros ganhos e perdas não operacionais é uma conta residual, não é? Outros daquilo que não se enquadra nas outras rúbricas. E a 68.19 é transferência para resultados não operacionais. Isto é a conta de transição. Só dar aqui um pequeno subsídio aos contabilistas. Essas contas de transferências para resultados, normalmente são as últimas contas que elas servem para transferir para resultados. São as contas que servem para calcular depois o resultado líquido, que é a soma de todos os resultados. Geralmente essas transferências fazem automaticamente no sistema de informática, no sistema de contabilidade, mas é importante criar uma expectativa. É importante que se faça numa planilha Excel, por exemplo, qual é a nossa expectativa dos resultados que vamos obter e depois comparar a nossa expectativa com aquilo que o sistema vai fazer. Porque às vezes nós fazemos todo o apuramento de resultados no sistema, mas como nós não criamos uma expectativa, como não fizemos cálculos antes, devemos ficar perdidos e ficamos sem saber se realmente os resultados que o sistema está a apurar são os resultados que nós assim analisamos e registramos. Muito obrigado, Ricardo. E, caros ouvintes, vamos fazer um brevíssimo intervalo. Está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos a seguir. Estamos a ouvir o Décio e o Ricardo Fernandes na parte 7 sobre fecho de contas. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE,
A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter Seguro Buy. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter Seguro Buy. Agora disponíveis em todas as agências Buy. Buy. Confiança no futuro. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. E ganhos extraordinários resultantes de eventos claramente distinguíveveis das atividades operacionais da empresa e que não se espera que ocorram nem de forma frequente nem de forma regular. Esta conta é uma conta de natureza credora e está normalmente subdividido pelas seguintes contas. A conta 69.1, ganhos resultantes de catástrofes naturais. O próprio nome da conta diz tudo. São situações mesmo muito específicas. Agora não estou a lembrar-me aqui de um exemplo próprio, contudo, mais à frente, se eu me lembrar, darei o meu devido subsídio. Temos aqui a conta também 69.2, ganhos resultantes de convulsões políticas. Um exemplo disso são, imaginemos, situações de países cuja situação política é instável e, por algum tipo de convulsão social ou política, tenha resultado um ganho para a empresa. Então, registra-se nesta conta. Conta 69.3, ganhos resultantes de expropriações. Aqui temos uma situação também muito específica, porque normalmente as expropriações estão associadas ao poder autoritário do Estado de realizar ou não tais expropriações. Em que tem havido um ganho, faz-se o registro nesta conta. A conta 69.4, ganhos resultantes de sinistros, independentemente de que tipo de sinistro, deve ser registrado aqui nesta conta. Contudo, existem algumas especificidades. Nós sabemos que nas situações de sinistros, normalmente existem custos e proveitos. Custos inerentes à reposição da situação normal do ativo que foi danificado, e proveitos inerentes, provavelmente, de indemnizações de seguros por causa desse tal sinistro. Assim sendo, nesta conta 69.4, ganhos resultantes de sinistro, deve-se registrar o valor líquido entre o custo e o proveito. E, neste caso, o proveito terá sido superior ao custo, pelo que lança-se nesta conta de proveitos extraordinários. Temos posteriormente a 695 subsídios, e aqui são considerados e registados nesta conta os subsídios a fundo perdido que não estejam relacionados com os custos operacionais atuais ou futuros ou já ocorridos. E temos a conta 69.6, anulação de passivos não exigíveis. Quando temos um passivo, uma dívida não exigível, esse passivo pode ser anulado do balanço por contrapartida nesta conta de proveitos extraordinários. Esta conta é debitada pelo saldo do ano por contrapartida da conta 86, resultados extraordinários. Muito obrigado, Décio. Vamos agora avançar para as contas seguintes. Ricardo, o Décio desfilou aqui pelas contas 69, proveitos e ganhos extraordinários. Queria saber, antes de irmos para a conta 7, se tem alguma coisa a acrescentar. Sim, o meu colega tinha falado que não se lembra do exemplo para 69.1, ganhos resultados de catástrofes naturais. O exemplo é quando existe uma catástrofe, por exemplo, um tsunami, um terremoto, e geralmente as entidades públicas, os governos, fazem uma avaliação dos estragos. As empresas também têm que informar quais eram os seus ativos na altura da catástrofe, e depois, consoante decisões governamentais ou estatais, vai-se dar uma espécie de subsídio para compensar essa catástrofe. Não sei se aqui em Angola isso funciona muito bem, né? Ricardo, agora, esse exemplo que deste, muitas vezes as discussões fazem-nos lembrar ou pensar de situações que até podem não ter já ocorrido, mas que servem de exemplos. Nós temos, por exemplo, a situação que aconteceu no sul de Angola, resultante da seca. E o exemplo que deste prático é, imaginemos que o Estado atribuiu uma compensação às empresas constantes nessa zona do país que
tenham contribuído para a continuidade da sua atividade numa época desse tipo de catástrofe natural, que é a seca neste caso. Muito bem, muito obrigado Décio, muito obrigado Ricardo. Já desfilamos pela conta 69. Vamos agora para a conta 7 e vai o Ricardo começar. Ricardo, aqui vamos para 71, custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Vamos começar por essa. Na 71 tens custo das existências vendidas, sejam matérias-primas, matérias subsidiárias, matérias diversas, embalagens de consumo, outros materiais e transferência para resultados operacionais. Conte-nos tudo sobre isso e especialmente os cuidados a ter. Ricardo Fernandes. Mais uma vez, temos que fazer o enquadramento antes de falar sobre custos. Há um subsídio aqui aos contabilistas e também aos empresários. É preciso saber muito bem qual é o conceito de custo. Do modo geral, o custo é uma perda. O custo representa, em termos contabilísticos, uma diminuição, uma redução do meu ativo ou um aumento do meu passivo. Isso em termos contabilísticos. E o custo tem que ser fiavelmente bem medido. Em termos de gestão, quando estamos a falar de uma empresa, o custo está sempre relacionado com o consumo. Vamos imaginar que a empresa como um sistema aberto. A empresa, ela internamente faz a transformação de mercadoria, matéria-prima, horas de trabalho pessoal. Ela consome, ela tem gastos internamente e ela depois relaciona-se com o exterior, onde ela tem que fazer a aquisição dos bens que consome e também recebe o dinheiro daquilo que ela coloca no mercado. Então, é sempre bom ter esse enquadramento, sabendo que nós estamos num custo quando estamos perante um consumo e em termos contabilísticos, quando temos uma redução de um ativo ou temos o aumento de um passivo. No fundo, a lógica é inversa aos proveitos. Em relação ao custo das vendas, o custo das vendas é daquelas matérias que afetam mais as empresas comerciais, onde o estoque é praticamente os ativos mais valiosos que a empresa tem. A empresa comercializa mercadoria, ou então uma empresa industrial que precisa de matérias-primas subsidiárias para obter um produto final, para posterior venda. Então é preciso ter um controle muito forte. O custo das vendas, no fundo, tem a ver com aquilo que eu consumi para vender uma mercadoria ou um produto que pode sofrer de transformação. Ou seja, numa primeira fase eu vou adquirir a minha mercadoria, ou matéria-prima, por exemplo. Eu vou transformar essa matéria-prima para obter um produto, no caso de uma empresa industrial, ou no caso de uma empresa comercial, eu coloco aquele produto em estoque e depois eu vou fazer a respectiva venda. Então, o custo da venda o que é? Eu tenho que saber a que preço eu adquiri esse produto, eu tenho que saber a que custo eu vou dar a saída desse produto em armazém e eu tenho que comparar este custo com a minha venda para garantir realmente se estou a ter um ganho ou uma perda com a operação. Então, o custo das vendas basicamente é isso. É o consumo daquilo que eu vendi. Como o nome diz, é o custo das existências vendidas. Para um controle mais rigoroso, temos que ter um sistema informático que permita registrar todos os artigos que nós temos para a comercialização. Em termos de controle interno, temos que fazer contagens físicas, se bem que isso já falamos quando falamos nas existências, mas é necessário fazer as contagens físicas para garantir que o custo de venda apurado realmente coincide com o que aconteceu no armazém. Muito bem, muito obrigado. Décio, alguma coisa a acrescentar? Gostaria aqui de dar algum subsídio. Referir aqui que o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas é uma conta de natureza devedora. Logo, registra-se a débito as saídas, neste caso por contrapartida das saídas das existências resultantes das vendas ou integração dos bens no processo produtivo. Por isso que fala também de matérias consumidas. Conforme o Ricardo disse, há que ter, para maior controle, um sistema de uma ERP, onde possamos conseguir, através da definição dos sistemas de inventário existentes, nomeadamente sistema de inventário permanente ou intermitente, em que, através do sistema de inventário permanente, a quando do registro de cada venda por detrás o sistema faz o registro do apuramento do custo das mercadorias vendidas referente ao bem, ao material vendido. Se o sistema de inventário for intermitente, esse custo das mercadorias vendidas é determinado, é apurado através da contagem física das existências periódicas,
E, registando a contagem física, poderá-se fazer, posteriormente, o registro do custo das mercadorias vendidas através da fórmula fundamental que todo contabilista deve saber, que é o custo das mercadorias vendidas é igual a existências iniciais mais as compras, mais ou menos regularizações de existências, menos as existências finais. A quando do encerramento de contas, quando se fizer o registro do custo das mercadorias vendidas, tem e devemos fazer o controlo através da aplicação dessa fórmula. Através da aplicação dessa fórmula, temos que conseguir ter o controlo de que as existências finais indicados na fórmula é o que está na conta 26. As existências iniciais é o que está na conta das existências 26 no início do período, ou, neste caso, no final do período anterior. Ter atenção às regularizações de existências e, consequentemente, termos essa fórmula a cruzar com os registros contabilísticos inerentes à compra, à transferência do bem para o armazém, à venda e, finalmente, ao tal registro do custo das mercadorias vendidas. Esta conta é acreditada no final pelo apuramento dos resultados operacionais para a conta 82. Muitíssimo bem. Obrigado, Décio. Vamos agora às contas que lhe cabem. No caso é 72, custos com o pessoal, que vai como 72.1 remunerações aos órgãos sociais e vai, naturalmente, até 72.9 transferência para resultados. Qual é a sua visão, uma a uma, para depois o Ricardo dar o seu ponto de vista? Bom, aqui registra-se o custo com as remunerações, os encargos sociais, as pensões e outros custos com o pessoal e órgãos sociais. Nomeadamente, é aqui que está registado os processamentos de salários, no que concerne às remunerações, no que concerne aos encargos sociais. Encargos sociais serão os 8% do INSS, Segurança Social, que é registado na conta 725. Temos a conta 726, por exemplo, seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Gostaria de alertar aqui que isto é um seguro obrigatório por lei, todas as empresas devem ter. E temos, por exemplo, a conta 728, outras despesas com o pessoal. E aqui, esta conta deve ser subdividido consoante a informação que pretendemos prestar à gestão. Muito obrigado, Décio. Vamos para o Ricardo. 72, que o Décio já aqui fez uma chega. Há algum comentário adicional, alguma coisa que gostava de adicionar ao que foi dito? Sim. Em termos de remunerações, por exemplo, ter atenção à contabilização. Nós temos que ter uma folha de salários bem feita. Temos que ter atenção aos salários base, às remunerações e aos subsídios. Temos que ter atenção o que é tributável, o que é que não é tributável em sede de IRT, em sede de segurança social. Normalmente as remunerações debita-se pela conta 72, depois os outros abonos também vão nas respectivas contas de subsídios, depois tem-se o desconto, acredita-se as contas de Estado, e depois o valor líquido vai ser a conta 36, salário a pagar. As remunerações requerem uma reconciliação periódica, eu tenho que reconciliar, tenho que ver os meus bancos, tenho que ter todos os pagamentos dizem respeito aos salários, tenho que ter atenção aos impostos, tenho que reconciliar com os impostos processados, impostos pagos. É uma conta aqui que envolve muito trabalho de reconciliação. É uma conta que tem que ter muito cuidado, porque uma omissão ou várias omissões depois pode resultar em multas pesadas para as empresas. Os outros aspectos foram tocados pelo Décio, muito bem. Há que ter aqui atenção também na conta 728. A conta 728 é uma conta que muitos contabilistas usam como saco, ou seja, tudo aquilo que é com o pessoal, que não se enquadra em salários e encargos sobre remunerações, eles põem na 728. Mas tem que ter atenção que há algumas despesas que se põem na 728 que podem ter impostos associados. Por exemplo, uma despesa que se põe muito é alimentação. Tem que se ver em que conceito é que estes gastos estão a ser feitos com o pessoal. Que tipo de alimentação? Estamos a falar de um subsídio, faz parte do salário. Estamos a falar de uma ajuda de custo, que é fora de salário. Então, vamos imaginar que a empresa tem o hábito de comprar, no final do ano, um cabaz para os seus trabalhadores. Tem que fazer um enquadramento como deve ser, porque apesar de o trabalhador não ter recebido o subsídio em dinheiro, não ter recebido em espécie, não deixa de ser também uma remuneração.
provavelmente não deve estar nessa conta, mas tinha que estar na conta de remunerações. Então há que ter esses cuidados. No fundo, tem uma conta que está sempre associada a questões fiscais. Eu queria aqui dar mais algumas informações. Por favor, Décio. Por exemplo, relativamente a esta conta 728, convém-se detalhar, porque como o colega Ricardo disse, normalmente é quase que usado como uma conta saco, vai lá tudo parar. E pode ter sim implicações fiscais caso não seja devidamente detalhado. Por exemplo, subdivisões que esta conta pode ter, podem ser divididas aqui como alimentação, no que concerne ao quê? Há empresas que têm lá café, açúcar, água mineral para os trabalhadores consumirem. Há empresas até que costumam ter assim um cesto de frutas, com frutas da época, etc. Pode ser aqui registado. Eu dei um exemplo de água mineral. O contabilista, se não for experiente ou se for um júnior, a primeira coisa, quando recebe uma fatura de água mineral, a primeira coisa que pode pensar é: vou registrar na 75 água. Porquê? Viu lá a conta 75 água. Mas há que ter atenção a uma coisa. Não chega apenas termos uma conta a dizer lá água. Há que entender o negócio do cliente, há que entender a utilidade que vai ser dado ao bem que está a ser adquirido. Porque na conta 75 água, é normalmente registarmos as faturas de água da rede, água corrente, ou, na falta de água da rede, a compra de água em cisternas, para pôr nos tanques para ser utilizado na empresa. Isso vai para a conta de serviços externos, 75 águas. Contudo, a compra de água mineral, isso é um custo inerente ao pessoal, para consumo do pessoal. Então, pode ser lançado aqui. Pode ter a subdivisão também de fardamentos. Há empresas que dão fardamento ao pessoal. Mas, atenção, também aqui tentar discriminar consoante a atividade da empresa. Porque há empresas que podem ter, por exemplo, as empresas de construção civil, ter as tais EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, há que diferenciar as coisas. Imaginemos que há uma empresa de manutenção de ar-condicionados e tem um fardamento para o seu pessoal. Pode registrar aqui nesta subconta. O colega Ricardo falou das ajudas de custos, ok? As ajudas de custos são uma remuneração adicional que é dado ao trabalhador, e deve constar no processamento de salários e ser tributado. Temos também uma subdivisão que podem ser assistência médica e medicamentosa. A empresa pode dar esse benefício ao trabalhador. Existem também as subdivisões como subsídios de funeral. Existem também seguros de saúde. Os seguros de saúde. Queria aqui alertar, estimados colegas contabilistas, novamente, não é só porque na 75 temos uma subconta a dizer seguros, e vamos já espetar lá tudo que são seguros. Não. Há que diferenciar. Na conta 75 seguros podem ir os seguros automóveis, seguros multirrisco, de recheio da empresa, dos equipamentos. Mas o seguro de saúde tem que ser lançado na conta 72.8, outros custos com o pessoal. Porque o seguro está afeto ao pessoal. Ainda dentro dessa situação do seguro de saúde, há que falar sobre as implicações fiscais. A lei diz que o seguro de saúde é aceito fiscalmente se for atribuído à generalidade dos trabalhadores. Caso não o seja, esse custo não é aceito fiscalmente. Imaginemos uma situação específica de veio um colaborador expatriado e condição sine qua non para a sua contratação foi a empresa pagar-lhe seguro de saúde. E ele é o único na empresa que tem. Nessa situação, esse seguro de saúde não é aceito fiscalmente. Contudo, a própria lei suscita dúvidas no que concerne a essa questão de se for para a generalidade dos trabalhadores e não se for para todos os trabalhadores. Porque a lei fala para a generalidade dos trabalhadores. Mas vamos lá ver um exemplo prático. Eu posso atribuir o seguro de saúde a uma determinada categoria da empresa. Aí está a ser para a generalidade dos trabalhadores. Porque todos os trabalhadores que atingirem essa categoria vão receber seguro de saúde. Mas, se a lei não for específica, dá aso a interpretações ambíguas. Tanto da nossa parte, enquanto contabilistas, quanto à nossa relação com a autoridade tributária no que concerne a tal interpretação da lei fiscal.
E, novamente, penso que a vontade do legislador, ou seja, o espírito da lei, é que seja para tal exemplo que eu dei, para a categoria do trabalhador. Se todos os trabalhadores atingirem aquela categoria, terão direito ao seguro de saúde. Logo, esse custo é aceito fiscalmente. E não acho que o espírito da lei seja para atribuir a todos os trabalhadores. Caso contrário, é bem provável que a empresa, pelo custo que vai ter, e posteriormente por este não ser aceito fiscalmente, não vai atribuir seguros de saúde a ninguém. E aí é algo penalizador para os trabalhadores, que são o recurso mais importante que existe numa empresa. Bem, Décio. Ricardo, alguma chega? Aqui também temos que ter atenção que estamos a falar de custos que muitas das vezes não são pagos dentro do próprio ano. É o princípio da especialização dos exercícios. É importante nós, por duodécimos, registarmos sempre as saídas futuras, como as férias, como o subsídio de férias, subsídio de Natal. Nós temos que fazer uma planilha em Excel, pomos o salário de todo mundo, todos os trabalhadores, e depois, por duodécimos, temos que verificar o que é que representa em termos mensais, subsídio de férias, as próprias férias em si, que não deixa de ser um salário, subsídio de Natal e outros subsídios que possa haver, para que quando aconteça o pagamento não haja um peso muito grande dos custos da contabilidade. Geralmente o que acontece? O subsídio de férias, há empresas, por exemplo, que escolhem um mês para pagar o subsídio de férias. Todos recebem em julho. Vamos imaginar uma empresa com 1000 trabalhadores. Isso na contabilidade teria um peso muito forte no ambiente onde a empresa presta contas mensais, por exemplo. Ter um custo de uma só vez de todos os trabalhadores de subsídio de férias seria um bocado irrealista. Também temos o subsídio de Natal, que é pago em novembro, dezembro, e outros subsídios, depende das empresas que possam pagar. É sempre bom também ter atenção ao princípio da especialização dos exercícios e, sempre que possível, contabilizar os acréscimos. Eu gostaria ainda de dar algum subsídio no que concerne à especialização dos exercícios. Dei bastante ênfase ao seguro e sim, geralmente o seguro contratualizado é anual. Contudo, se o mesmo for contratualizado a meio do ano, ou seja, desde que não tenha sido contratualizado no dia 2 de janeiro, há que fazer aqui a especialização. Porque o final, digamos, o último período do custo a ser imputado será provavelmente no exercício seguinte. Então aqui convém termos mesmo um mapa de acréscimos e diferimentos a fim de que seja feito a devida especialização. Por causa dessa situação dos seguros, que normalmente que há mais situações de especialização, eu gostaria de sugerir aos contabilistas ou aos empresários em geral a quando da contratualização dos seguros, a fim de que isso facilite em termos de burocracias documentais e também do seu registro contabilístico, que é facilitaria muito se vão contratualizar um seguro. Sei que esse seguro tem a validade de um ano, mas emitam uma fatura que dê até ao fim desse período. E a outra fatura que dê para o período seguinte. Isso facilitaria muito o trabalho do contabilista quando dos registros contabilísticos e de lançar-se os deferimentos. Ainda sobre a especialização dos custos inerentes ao processamento de salários. Falar sobre a questão de que, a quando dessa especialização, neste caso, nós deveremos ter por base, normalmente, o processamento de salários do último mês, dezembro. Porque é o mês em que tem os trabalhadores mais recentes. Logo, será a informação mais fiável, mais fidedigna. E aí, sabemos que o que é que temos que registrar como acréscimo do custo no exercício? O custo das férias gozadas somente no ano seguinte. É o custo do valor do subsídio de férias que vai ser pago no ano seguinte quando o trabalhador gozar essas férias. E ainda os encargos sociais sobre o valor das férias. Ou seja, os 8% do INSS sobre o valor das férias a gozar no ano seguinte. Há ainda um outro custo que pode ser também acrescido caso não tenhamos dados concretos, que são os seguros de acidentes de trabalho, que, neste caso, em média, podem ser considerados na base dos 5% do total do salário base da folha de salários. Nesta parte, se não tivermos dados,
poderemos considerar essa taxa, mas há que fazer uma análise de mercado, porque as coisas mudam, o custo de vida muda, logo os seguros também aumentam em termos da percentagem do prémio que deve ser pago. Muito bem, Décio e Ricardo, muitíssimo obrigado por mais uma edição do nosso programa. Estamos na 7ª edição e, curiosamente, chegamos à conta 7, que vai levar mais algum tempo. Vou agradecer ao Décio e ao Ricardo, naturalmente, mas se houverem algum comentário ainda queiram fazer, por favor, façam-no antes de despedirmos os ouvintes. Aqui em relação ao custo com o pessoal, eu como tenho sempre essa preocupação com a parte da gestão, é importante que os trabalhadores, os empresários cumpram a lei. É preciso saber quem são os eventuais, quem são os prestadores de serviços, quem são as pessoas que realmente fazem parte dos quadros da empresa. É necessário fazer contratos de trabalho. A lei permite contratos de trabalho a 3 meses, a 6 meses. Não é necessário começar logo com um contrato indeterminado. É preciso ter uma área de recursos humanos bem organizada. Recrutem pessoas qualificadas. Ou qualifiquem-nas. Exatamente. Porque esta área de custo com o pessoal, parecendo que não, é muito sensível. E tem muitas multas associadas, porque há muitas obrigações. Há o RENT, há o qualificador vocacional, há que ter atenção ao regulamento interno, há os exames médicos, há uma série de requisitos que têm que ser cumpridos. Então os empresários tenham atenção a esta parte do pessoal, que, como Décio disse muito bem, o pessoal é o recurso mais importante. No fundo, são as pessoas que fazem a empresa andar. Sem pessoas não há empresa, não há organização. E daí ser muito importante, Ricardo, como disseste, ou contrata-se alguém qualificado, ou tem que se perceber que se eu decidir voluntariamente contratar alguém que não seja qualificado, como o quadro tem que ser qualificado, eu vou pagar mais barato por ele, porque ele ainda não está qualificado, mas vou ter que gastar um bocadinho na sua qualificação. Exatamente. Ou seja, uma escolha pressupõe a outra. Não tem como pagar mais barato em alguém menos qualificado e achar que vai deixá-lo assim. Isso vai ter custos mais elevados à frente, com multas e problemas que as pessoas não qualificadas vão trazer. E, aliás, há uma nota muito importante que os empresários dizem: acha que um trabalhador qualificado custa muito dinheiro? Experimente ter só pessoas não qualificadas na sua empresa. Dá muito mais dor de cabeça e muito mais prejuízo. Então, qualquer gasto na qualificação do seu trabalhador não é dinheiro jogado no lixo, está a investir na melhoria, né, dos processos, dos procedimentos e mesmo da qualidade da sua organização, e qualquer profissional que contrate já qualificado também é uma mais-valia. Então, valorizar as pessoas é fundamental. E valorizar o nacional, em primeiro lugar o nacional. Sim, porque o nacional não vai ter essa oportunidade noutra parte do mundo, principalmente o africano. Exato. Não vai ter essa oportunidade de se desenvolver noutra parte do mundo com a mesma facilidade que os europeus têm na Europa. É só ver que os jovens em Portugal, em licenciatura, vão para outro ponto da Europa para ganhar mais, para ganhar 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros. Um africano, às vezes com a mesma qualificação, muito dificilmente vai conseguir o mesmo. Né? E temos que perceber que os africanos só têm mesmo a África, por enquanto. Se não os qualificarmos, então estamos a condenar o próprio continente e as próprias pessoas ao subdesenvolvimento. E isso, aí sim, a classe empresarial tem sim um papel a jogar e não se pode apontar só o dedo ao governo. Também os empresários têm que ajudar, têm que fazer um sacrifício, um esforço. Não é só ficar rico, é também gerar riqueza. Investir nas pessoas é gerar riqueza. Diz. Vocês falaram disso, da questão da valorização dos quadros nacionais, etc. Eu gostaria mesmo de debruçar um pouco sobre isso. É o seguinte, sabemos sim que há necessidade de investimento na formação dos quadros nacionais. E isso deve ser trabalho tanto do empresariado como do nosso governo. Bem como a vontade própria da pessoa em querer se desenvolver, em querer crescer profissionalmente. Porque, infelizmente, temos quadros que simplesmente não querem adquirir responsabilidades e limitar-se a fazer o seu trabalhinho e que a decisão e a responsabilidade seja tomada por outrem, eles fazem o seu trabalhinho mínimo e querem receber o seu salarinho no final do mês. Mas quem pensar assim não vai crescer na vida, não vai dar melhores condições de vida às suas famílias. Então, a própria pessoa tem que ter vontade própria em crescer, em desenvolver. De forma que, para que isso possa produzir mais na empresa, dar valor acrescentado à empresa, consequentemente, a empresa saber reconhecer as condições salariais e de crescimento e progressão na categoria profissional. Agora, não podemos querer exigir da entidade empregadora
melhores condições de trabalho se nós, até o mínimo que nos é exigido contratualmente, se nós não cumprirmos. Por outro lado, a entidade empregadora tem sim a responsabilidade de desenvolver o trabalhador. Porque, como falaste, custa muito ter um trabalhador que não é qualificado. Nós qualificando o trabalhador, vamos ter maior produtividade e, consequentemente, maior qualidade no trabalho final. Isso vai traduzir-se em diminuição do tempo necessário para a execução dos trabalhos. Nessa senda, a entidade empregadora deve criar, dentro dos seus recursos humanos, um plano de desenvolvimento de carreira, para que todo o trabalhador possa ter uma perspectiva de que eu estou aqui hoje e ganho X. Se eu dedicar-me, se eu dar no duro, ter formações, sei que daqui a alguns anos estarei nesta categoria e mais ou menos com esta condição salarial. Isto é em termos das responsabilidades da entidade empregadora. Por seu lado, a responsabilidade do nosso Estado, do nosso governo, é o quê? Criar condições para que as entidades empregadoras possam investir no trabalhador. Porque é do interesse de todos. E que condições são essas? São, por exemplo, dar benefícios fiscais às entidades empregadoras no que concerne à formação dos quadros. Benefícios fiscais. Outro exemplo será benefícios fiscais inerentes à contratação de recém-licenciados. Ter estagiários. Eu penso que podemos aqui todos dar as mãos para que assim os quadros nacionais sejam devidamente valorizados. Porque um quadro nacional formado aqui em Angola, com igual competência com o quadro expatriado, com igual competência e produtividade, o nacional tem que ser mais valorizado. Porque a situação em que ele vive para estudar, as dificuldades que existem, não se compara ao expatriado. O expatriado na Europa ou nas Américas ou Ásias tem todas as condições criadas, enquanto ainda na nossa África essas condições são muito menores. Muitíssimo obrigado. Aqui Décio e Ricardo. Estamos na 7ª parte deste programa sobre fecho de contas e exercício 2022. A todos, muito obrigado, Décio. Esperamos contar consigo na próxima edição, que é já na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, esperamos estar aqui consigo. Muito obrigado, Joel. É sempre bom estar presente aqui convosco. Também, Ricardo, um forte abraço. Esperamos voltar a estar juntos aqui já na próxima edição para estamos quase a terminar estes programas sobre fecho de contas, que são muito extensos, mas também muito ricos. Muito obrigado, Joel. Estaremos cá com certeza na próxima quarta-feira. O nosso objetivo é dar o nosso melhor e dar mais luzes aos nossos ouvintes sobre a contabilidade e fecho de contas. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. E assim, caro ouvinte, muito obrigado por estar do outro lado, 95.5 FM, Luanda, Antena Comercial. Eu sou o Joel Costa e aqui na companhia do meu companheiro Passo Pionagem António dos Santos, o nosso sonorizador. Marcamos ambos presença às quartas-feiras, das 11 às 12 horas, na LAC, Luanda Antena Comercial, com o Contas na Hora. Esperamos estar juntos na próxima edição. Despedimos-nos com a promessa de regressarmos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá, um forte abraço. Até lá. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.